pessoas, eu sou o Beg e bem-vindo ao canal Beg Historiador, onde aqui você vai ter essa ajudinha aqui em história, dessa forma mais resenha, né? Não sendo algo tão profissional, mas ok, né? Eu quero começar aqui com a Revolução de 1930, por causa que é muito importante, né? Na nossa perspectiva de Brasil, e também é uma matéria que cai muito, assim, né? Para você entender, por causa que ela meio que faz a ligação para a Era Vargas. Então, né? É uma revolução que mudou a nossa história. Ok, bora lá. Pra gente começar, cara, falando sobre a Revolução de 1930, a gente tem que entender que após uma série de conflitos no Brasil, né, algumas tropas revolucionárias vão invadir o Rio de Janeiro e vão tomar a sede do Poder Executivo, né? E aqui uma imagem que eu botei, né, pra a gente conseguir ter essa perspectiva do que estava acontecendo, né, no nosso país nessa época. Clima bem hostil, né? Ok, tá. Pode ser que em alguns momentos o slide vai estar fora de ordem, mas bora lá. Aqui já vai ser um pouco mais pro meio, mas ok. A gente tem que entender que vai ser de fato um golpe militar, tá? E o Getúlio Vargas, né? Ele vai derrubar a Constituição e vai instaurar um novo governo, tá? Então, quando a gente pensar em Revolução de 1930, a gente tem que ter esse pensamento de que não foi de forma legal, foi de forma ilegal e foi um golpe militar que o Getúlio Vargas vai usar para assumir o poder, né, para ter esse novo governo. E aqui tem a seta, né? Provavelmente você já viu uma vez Getúlio Vargas, mas aqui dá para você ver que ele estava ali no meio. Antes do Getúlio Vargas, como é que vai ser, como que vai estar, né, o nosso Brasil? Algumas características aqui. A sociedade, ela vai ser mais rural do que urbana. Então ainda vai ter muita pessoa, ainda vai ter muita população vivendo no meio rural, né, no campo, né? E ainda vai ser preso a essa ruralidade. O ativo econômico principal, né, vai ser o café. Então ainda era uma... Depois de Getúlio, a gente vai ter essa liberdade, porque ele vai tentar industrializar o Brasil. Mas inicialmente o ativo econômico principal vai ser o café e que vai ser carregado por São Paulo, né? Que vai ser o grande país cafeicultor. A sociedade é analfabeta, cerca de 70%, né? Aqui nas observações, ainda não era alfabetizada. Então, era uma sociedade que era analfabeta, cerca aí de 70%. E tinha recém saído da escravidão. Então, era aquele momento ainda de transporte, né? Era aquele momento ainda de que saía da escravidão ainda estava muito recente. Então, os negros ainda estavam tentando se socializar, né? Tido ainda, né? Eram excluídas. E esse é um dos grandes problemas. E a outra coisa é a onda de imigrantes alta, né? E essa onda, quando você vê pessoas chegando no país, a onda de imigrantes vai gerar uma disputa por emprego, né? Então vai ter essa rivalização, essa rivalidade para conseguir emprego. E aí, como eu falei, né, as pessoas negras estavam tentando socializar. Tinha esse problema ainda, né? Que elas tentavam arrumar emprego e ainda ter a briga com imigrantes e ainda tinha a briga com as pessoas que já eram do país. É um grande problema. E aqui, né, eu botei um slide, um gráfico no caso, mostrando aqui, né, que aqui eu botei cerca de 75%. Eu acabei fazendo um gráfico com 105%, mas é para você entender que aqui tinha 70, aqui 30 por aí. E é uma situação ruim, né? O Brasil tinha esse problema. Tá. São Paulo. A gente tem que entender, cara, que São Paulo tem uma relação muito forte na economia brasileira, né? Pelo fato de ser o maior produtor do café. Então, isso vai fazer, né? Dando uma bela refrescada na sua memória, você deve saber da política de café com leite. Que era o quê, né? A política do café com leite era aquela troca das oligarquias, da oligarquia paulista e mineira, no poder. Então, uma vez era um político de São Paulo, outra vez era um político de Minas Gerais no poder da presidência, né? Então, São Paulo, pelo fato de ter a maior produção, né, ser o maior produtor de café, e Minas Gerais, pelo fato de ser a maior escola de votação, né, onde teria a maior população para votar. Ok. Umas aspas aqui que são muito interessantes, tá? O relacionamento do cafeicultor paulista com o trabalhador é totalmente pautado na repressão. Ok.
Essas aspas aqui são importantes para a gente entender um pouquinho da relação entre o cafeicultor, né, o dono, e o trabalhador, né? A gente pode entender que a repressão é algo ruim, né? Quando um trabalhador sofre repressão, ele fica numa situação incômoda, ele fica incomodado. E se é totalmente pautado na repressão, isso gera o quê? Insatisfação. Então, com essas revoluções, né, são criadas... e aí, com esses problemas, são criadas revoluções em busca de direitos trabalhistas, né? Aí vai ter um exemplo de alguma coisa... de uma revolução que ocorreu em 1917. E isso aí pavimenta o caminho da revolução para 1930, que vai ser o esgotamento total dos trabalhadores paulistas. Ok. Agora, falando um pouquinho mais sobre a política, né? A gente tem que entender algumas coisas sobre o voto. Como eu falei, lembra que eu falei da política café com leite? Então, tinha alguns problemas, né? Como era fraudado, de certo modo, um escolheu o outro, era feito um pacto para escolher os candidatos. Então, por isso que essas aspas do o voto não vale de nada faz muito, mas muito sentido nessa época. Por quê? A maioria da população não podia votar. O voto era aberto, né? E tinha, assim, o político chegava para você e falava: você tem que votar em mim, né? Era um militar que chegava e pediu voto, né? E aí ele prometia troca de favores. Era uma troca de favores, só que, tipo assim, não tinha o que você escolher. Ou você aceitaria, ou ele poderia te matar, né? No sentido, assim, você poderia ser ameaçado, você poderia ser agredido, e poderia acontecer outras tragédias. Então você meio que era obrigado a votar. Então os boatos de fraude, né, era totalmente fraudado. Então não fazia sentido o voto ser importante. Quem tinha o voto meio que votava no que era escolhido, no que a pessoa pedia. E como era aberto, se ela não votasse, daria para descobrir, né? Hoje a gente sabe que o voto é fechado, é privado, né? E aí você vota, é um voto secreto, né? E aí você vota de forma privada, você vota em quem você quer e não tem esse problema, né? Então é isso. Agora falando sobre o movimento tenentista, né? E também sobre... Agora é o momento que vai chegar aquele início que eu falei de Getúlio Vargas. É aqui que começa a acontecer esse movimento, tá? Arthur Bernardes vai ser escolhido por São Paulo e Minas Gerais. Só que quando ele é eleito, vai gerar uma revolta. Por quê? Eles começam a ordenar que ele não tome posse. Né? Esse movimento vai ser comandado por jovens militares, né? Aqueles tenentes, jovens oficiais, que vão lutar contra essa manipulação eleitoral das grandes oligarquias. Né? E vai ficar conhecido como o movimento tenentista. Né? Uma imagem aqui dos jovens tenentes representando o movimento tenentista. Aqui uma outra imagem, né? Muito da hora também. E aí, né? O movimento tenentista ele vai se espalhar por quartéis de todo o Brasil e vai ganhar destaque, né? Como falei, né? Por todo o país. Todo o país já vai saber disso. Os quartéis já vão estar sabendo, já vão estar informados sobre esse movimento. E aí vai ganhar apoio de classes populares insatisfeitas e de oligarquias que não vão ser ligadas ao café, né? Que de certo modo não vão estar ligadas à política de café com leite. Aqui, né? Nesse período começa a gerar aquela lorota, aquele incomodozinho na população. Por quê? Vai começar críticas à república. Porque a democracia que é prometida, na verdade, é uma farsa. Se você não pode votar, e se você vota, você é obrigado a votar, sofre repressão, é ameaçado, o trabalhador não tem direito nenhum. Tá tudo errado. E aí, né, eles vão ver que as eleições são uma fraude, a maioria da população fica de fora. E quem participava já tem um voto como insignificante, está tudo errado. Então, a gente tem a corrupção que é generalizada. Eles escolhem, né, quem vai entrar. Fraude política. O político não está pensando no povo, está pensando em suas próprias regalias. Não tem participação do povo. Então, você tem que pensar o seguinte. Nesse momento, a democracia do Brasil, no Brasil, a democracia brasileira, vai ser vista pelo próprio brasileiro como nada. Não temos uma democracia. Mentira isso. Estão nos enganando. Então o povo insatisfeito vai começar a pensar em ganhar na força. A gente não quer saber se vai ser uma revolução ou um golpe. Não vai importar. A gente só quer que a democracia seja de fato real. E é por isso que vai ter os estados dos rebeldes, né? Que vai ser a Aliança Liberal. Vai ter 3 estados rebeldes, que vai ser o Rio Grande do Sul,
Minas Gerais e Paraíba, né? E rebeldes desses 3 estados vão formar uma aliança para disputar a eleição de 1930 contra São Paulo. Pô, mas você não falou que Minas Gerais é do lado ali? Tava do lado de São Paulo? Pô, não tava aliado? Então, em algum momento, um paulista vai indicar outro paulista. E aí, quando ele indica outro paulista, os mineiros vão ficar: pô, vocês nos passaram a perna. Cadê a nossa política? Cadê a nossa aliança? E aí, os mineiros, né, vão sair desse grupo e vão ir para a Aliança Liberal, tá? E aí é aqui que surge Getúlio Vargas, que é um gaúcho que vai representar a Aliança Liberal, né, contra Júlio Prestes. O paulista foi indicado por São Paulo numa luta em busca aí de quem vai ser eleito. A verdade é que a gente sabia, né, todo mundo ali já sabia que não dava para a Aliança Liberal ganhar. São Paulo tinha muita fraude, tinha ali os seus meios de conseguir ganhar. Só que aí que vem o golpe. O vice de Getúlio, o João Pessoa, né, aí que também é capital, né, Paraíba, hoje em homenagem ao próprio, é morto de forma passional, né? Isso vai gerar uma articulação popular, ele vai virar o símbolo da revolução, porque ele vai ser morto de uma forma, e aí Getúlio vai levantar a pauta, né? Todo mundo vai levantar a pauta que ele foi morto por rivais políticos, o que é mentira. E jornais que apoiavam o governo vão ser destruídos. O Getúlio vai ser visto como herói e salvador da pátria. E ali, ele, carregado por isso, carregado com esses argumentos, vai gerar essa movimentação e vai assumir o poder. Júlio Prestes vai deixar ali, né? Ele, com toda essa revolta, ele vai reivindicar do poder, vai falar: não, beleza, pode ficar aí, eu não quero mais. E aí, Getúlio Vargas vira o presidente. Ok. Depois de Getúlio, a gente vai ter aqui. Não vai ser no mesmo momento, tá? Isso não vai acontecer na hora que ele entrar. Ele entrou, pô, tudo isso, não. Tem que entender que isso vai acontecer num período bem elaborado. E aí eu posso trazer depois uma coisa mais focada na era Vargas. Mas direitos trabalhistas ele vai conseguir. Justiça eleitoral ele vai conseguir. O voto feminino, eu botei que não é ele que consegue, tá? É outro movimento, o movimento sufragista, que é um movimento que ocorre em vários países do mundo, que é um movimento em busca, né? Que as mulheres buscam seus direitos, né? E aí vai conseguir, mas de certo modo é depois de Getúlio. Mas é uma conquista do movimento sufragista. Nova Constituição e mudança no parlamento. Resumindo, né? Houve uma melhoria significativa, né? Realmente houve uma democracia. Mas, calma lá, tá? Para entender isso aqui, isso vai ser só um resuminho sobre a Era Vargas. Vai ter um momento que vai ser um governo constitucional e depois vai ter o Estado Novo, que vai ser uma tentativa de governo autoritário. Aqui, para você entender que... naquele slide que eu acabei de passar, é para você entender que o governo autoritário estava ganhando peso e é por isso que o Getúlio Vargas vai querer, né? Vai querer também ter essa ideologia no Estado Novo, mas isso é besteira para esse momento. É para só você entender isso. E aí aqui, né, ele vai ficar empolgado com o autoritarismo, ele vai governar por 15 anos de forma contínua e vai ser chamado de Era Vargas. Então, cara, é isso daí, tá? Eu fiz, eu acho que uma boa e digna explicação sobre a Revolução de 1930. Ainda dei ali uns complementos sobre a Era Vargas. Mas é isso. Qualquer coisa que faltou, você pode comentar, eu respondo, tá? E se gostarem, cara, podem. Talvez eu tenha passado um pouquinho mais rápido, né? Do que eu poderia ter feito mais lento. Mas qualquer coisa comenta que eu pretendo melhorar e focar nisso daí, ok? Acho que ficou bom. Então é isso. Até a próxima. E boa sorte aí se vocês vão à prova. Ou se você está tentando entender a matéria, vê o vídeo de novo. Procura outros vídeos que vão te dar complementos. Procura ver documentários e essas coisas. Então é isso. Esse daqui é o canal Bag Historiador. E essa foi a Revolução de 1930.